Olá Brasil, olá Sertão Paraibano, Fernando Antônio, programa Alerta Paraíba, aqui na cidade de Cajazeiras, em frente ao Hospital Regional de Cajazeiras. Nós recebemos uma denúncia de pessoas que falaram a respeito, lamentavelmente, de mais um óbito que acontece aqui no Hospital Regional de Cajazeiras, de uma criança de apenas 2 aninhos de idade. Agora, pasmem no que eu vou dizer. Essa criança, ela deu entrada aqui no hospital na madrugada do sábado e ela levou uma queda e veio com problema no joelho. Ao chegar aqui no hospital, ela foi atendida na madrugada e, de forma surpreendente, pode-se dizer assim, houve uma evolução no quadro dessa criança. Ela teve uma infecção generalizada e veio a óbito exatamente no domingo. As pessoas que procuraram a gente, procuraram a imprensa, alegam que o hospital foi negligente, que houve negligência por parte do médico em esperar, em não fazer a cirurgia na criança, e essa demora, esse tempo foi prejudicial para essa criança que perdeu sua vida. Nós viemos aqui exatamente para conversar com as pessoas aqui do Hospital Regional de Cajazeiras. Vamos tentar falar com a diretora do hospital, que é uma pessoa muito difícil de falar com a imprensa. Caso não possamos falar com ela, vamos tentar falar com alguém de competência que possa explicar realmente o que aconteceu com essa criança de 2 aninhos de idade que perdeu sua vida por uma queda, por um problema no joelho. Me acompanhe e vamos tentar entender esse fato. Vem comigo. Muito bem, estamos agora dentro das dependências do Hospital Regional de Cajazeiras e eu vou conversar com o Dr. Caio Fernandes, ele que é diretor técnico aqui do hospital. Dr. Caio, em primeiro lugar eu quero agradecer demais ao senhor por ceder esse espaço, falar conosco, dar realmente assim uma satisfação, à sociedade, visto que nós viemos aqui devido a uma denúncia que aconteceu no caso de um garotinho de 2 anos de idade que deu entrada aqui no Hospital Regional de Cajazeiras na madrugada desse sábado. Esse garotinho, ele levou uma queda, machucou o joelho e ao chegar no hospital, ele infelizmente houve uma evolução no quadro dele para uma infecção generalizada. E essa criança veio a óbito no domingo. E a gente queria saber exatamente como isso aconteceu, por que aconteceu, visto que as pessoas que entraram em contato conosco alegaram que houve negligência, que houve demora da parte do médico em fazer o procedimento na criança. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, os ouvintes. Veja só. Como você chegou uma denúncia primeiro para a imprensa antes de chegar para o próprio hospital. O hospital não tem conhecimento de nenhum tipo de denúncia, de reclamação. Foi prestado toda a assistência, esclarecimento, informações à família durante a internação e depois, logo a comunicar a questão do óbito. Nós temos aqui no hospital uma ouvidoria que funciona 24 horas. Temos o setor de assistência social, 24 horas. Temos o setor de psicologia, o setor de serviço social, 24 horas. E nada disso não nos foi apresentado, certo? Então eu estou sabendo que há uma denúncia agora por você. De maneira que a criança, ela chegou aqui para o hospital, ela foi atendida em Uiraúna por volta de 7h30 para 8 horas, segundo eu soube. Foi prestado uma solicitação, foi feita uma solicitação da regulação. Essa regulação chegou para a assessoria de regulação às 10h46, às 10h47 foi respondida da noite, pedindo para encaminhar a paciente de Uiraúna para cá.
Segundo relatos, o trauma aconteceu há 15 dias no joelho, então há 15 dias a criança veio caminhando com dores, com infecção, protelando, não sei como, certo? E ela já chegou para a gente aqui no quadro grave, certo? Foi feito, apesar de grave, o paciente estava hemodinamicamente consciente e orientado, normotenso, saturando bem, respirando em ambiente. Então, quando o médico analisa o paciente, examina o paciente, ele tem a capacidade de julgar se aquele quadro eu consigo esperar para poder fazer uma cirurgia mais segura com exames de imagem, exames de laboratório, ou não, eu tenho que fazer a cirurgia de emergência, independente de qualquer exame, certo? Como a criança chegou consciente, orientada, o exame físico normal, né, da parte de hemodinâmica, sinais vitais, então isso aí o médico diz, não, vamos aguardar, fazer esses exames de sangue, permanecer em jejum e amanhã de manhã a gente opera. Chegou aqui no hospital por volta de 2 horas da manhã, por volta de 6 horas, 6h30, analisados os exames, feito uma ultrassom, a criança foi admitida na UTI, foi iniciado antibiótico, só que a criança evoluiu de maneira abrupta, de maneira rápida, para um choque séptico. E durante o choque séptico foi prestado todo o atendimento à criança, de maneira que ela não tinha condições de operar já em choque séptico, né? Nessa situação. Mas a evolução foi muito rápida para poder se tomar uma decisão de dizer assim, olha, não operou, por que não operou? Bom, qual é a função da direção e do hospital? Doutor Caio, perdoe atrapalhar o senhor, já atrapalhando, mas eu vou lhe fazer uma pergunta, assim, diante do que o senhor está falando, né? O senhor falou na decisão do médico de esperar para poder ver os exames e operar a criança. Mas eu lhe pergunto, o médico pode ter errado? Olha, veja só, eu acredito que não tenho como julgar isso. Não estava no plantão analisando essa situação, certo? Mas do que compete à direção do hospital e ao hospital regional como instituição é fornecer o médico ortopedista 24 horas, fornecer um bom ambiente de UTI com as medicações necessárias, fornecer um bom atendimento no centro cirúrgico. Então, o hospital tem um centro cirúrgico completo para poder fazer a cirurgia, tem uma UTI para poder prestar admissão, tem um anestesista, médico intensivista pediátrico, médico pediatra, enfim, toda a gama que o hospital pode fazer, tá? Agora, a capacidade de julgar o paciente, se ele pode ou não aguardar, isso aí compete ao médico plantonista, não à direção como o hospital. Quem era o médico plantonista? Olha, o doutor Toríbio é um médico especialista em joelho, é um médico que já trabalha aqui no hospital há mais de 10 anos, certo? É um médico que tem tido um bom relacionamento com todos da equipe, com todos do hospital, extremamente competente, certo? É médico aqui no Hospital de Cajazeiras, no Hospital de Trauma de uma pessoa, enfim, um médico que tem uma certa experiência, entendeu? Para poder chegar, olhar para uma criança e dizer, não, vamos aguardar porque quer. Não, isso não acontece, certo? Então, assim, se ele julgou que a criança poderia aguardar, a criança poderia aguardar. Agora, não é comum a evolução abrupta, uma evolução rápida, de uma maneira como aconteceu, e a criança evolui para um choque séptico, certo? Visto que a paciente estava lúcida, o paciente estava lúcido, consciente, orientado. Tanto o relato do médico, quanto o relato dos enfermeiros da pediatria, do médico intensivista pediátrico, o colega que fez a ultrassom, a médica anestesista que examinou, todos foram inquiridos sobre esse caso. Como é que estava o paciente? O paciente estava bem, consciente, de maneira abrupta, a criança começou a evoluir com a cianose, ela vai ficando mais sonolenta e foi rebaixando de maneira rápida. Certo? Isso aí foi o que aconteceu, de fato, e infelizmente culminou aí no óbito da criança. Agora, a assistência inicial foi prestada, foi entrada com antibiótico, medicação para dor, admitida no leito de UTI, enfim, os primeiros atendimentos que é prestado de maneira corriqueira com todos os pacientes que é admitido aqui no hospital. Agora, infelizmente, cada caso evolui de maneira diferente, certo? Uma paciente evoluiu de maneira abrupta para um choque séptico, e foi o que aconteceu, é o que está inclusive na declaração de óbito, por um choque séptico, né? Mas durante o evento do choque séptico, a criança estava dentro da UTI. Tá certo? Muito bem.
Não há mais o que se dizer com relação a esse caso, certo? O médico que estava no plantão prestou todos os esclarecimentos, todo o apoio à família, todo o apoio à criança, toda a equipe se disponibilizou para qualquer coisa e o hospital também se disponibiliza a prestar qualquer esclarecimento que porventura venha precisar. Muito bem, então, com imagens de Diego Batera, reportagem de Fernando Antônio, infelizmente, mais esse caso de o óbito de uma criancinha de apenas 2 anos de idade.